Oi, pessoal, outro dia a gente até falou sobre a editora Abril, que está passando aí por uns problemas nos financeiros aí. Por que vocês não arranjam emprego durante o verão? Pois é, a editora Abril anda bem mal das pernas, mas a gente tem ótimas memórias de todos esses anos dessa indústria vital, dos bons serviços que a editora Abril nos prestou na banca, pelo menos como leitor, né? Não como profissional. Como profissional, talvez a gente tenha um pouco de, sei lá. Então a gente vai fazer um top 5 aqui de coisas memoráveis que nós compramos na banca nos nossos tempos de leitores. JM, meu amigo, tudo bom? Dia, tudo jóia. O que você comprava na editora Abril e assim que você pode destacar como uma coisa muito legal que te surpreendeu quando chegou na banca e foi um marco? Cara, assim, eu acho que a Abril meio que apresentou a gente a um monte de coisas, né? E isso foi muito legal. Mas naquela boa década de 80 e 90, eu acho que as graphic novels, né, que a gente estavam recém-lançadas nos Estados Unidos, que eram... A gente conhecia muito o álbum europeu, era uma coisa mais tradicional. Mas, assim, no formato americano, eles não tinham muito essa tradição de fazer uma história fechada, fora do arco temporal, né? Entregando às vezes a um desenhista específico que tinha liberdade para fazer uma história totalmente fora do universo tradicional do personagem. E isso não era um hábito. Então eles criaram esse modelo e a Abril rapidamente trouxe para cá. E aí a gente teve um monte de obras interessantes, assim. Acho que de todas essas, acho que talvez no formato graphic novel, A Piada Mortal tenha sido a que mais me impressionou, assim. É uma história que deve ter... Era um capricho de arte, né? Era tudo, cara. Aquela história... Eu acho que, como eu brinco com a Ed, com a Patrícia de vez em quando, é aquele alinhamento perfeito de planetas, né? A arte era belíssima, a temática era super ousada. Eu acho que hoje ninguém teria força para fazer uma história assim tão pesada. Ela conseguiu não revelar um final. Assim, ela consegue terminar uma história com 100% de aprovação de todo mundo e todo mundo lê um final diferente naquela história. Tem gente que acha que vai para um lado, tem gente que vai... Quer dizer, é uma história que tem 20 anos e ainda se comenta. Acho que é tudo que você pode esperar quando você cria uma obra, né? Que ela não fique só viva ao ponto de ser lembrada, mas ela fique viva ao ponto de ser debatida. Rapidinho, sobre essa obra, foi uma das obras que mais me perturbou quando eu li. Que eu parei de ler. Teve uma hora que eu parei, saí andando pela casa, assim, aí tomava coragem, lia mais um pouco, mas ela foi muito impressionante mesmo. Foi muito ousada. E foi ousada também da Abril ter publicado ela exatamente como ela saiu. Não fizeram nenhum tipo de censura na história. E isso foi um ato de bastante coragem, assim. Coragem que ela foi meio que perdendo ao longo do tempo. Já dizia o Júlio César, né? Cuidado com os idos de março. Mas março passou e abril não chegou. Abril começou a catar coquinho ali, né? Então, cuidado com os idos de abril. Mas teve uma época que ela tinha muita coisa boa. Ô Ed, oi. O que você trouxe aí pra gente da editora Abril? Pois é, gente. E abriu sua cabeça. Abriu minha cabeça. Eu fazia cursinho de inglês em São João de Meriti. E acordar cedo não era para mim, então era... Como é que é São João de Meriti em inglês? St. John's of Meriti. E aí, quando eu voltava, assim, eu ia pensando na volta. Porque quando eu voltava, eu comprava geralmente um sorvete e a minha revistinha favorita, que na época geralmente a aula era sábado, né? Então, ao invés de comprar domingo, eu comprava sábado, que era a revistinha da Mônica, ou de Cebolinha, porque cada semana tinha uma diferente. Aí um dia eu cheguei, né? O moço da banca já me conhecia, né? E aí eu pedi a revistinha da Mônica. Só que no que ele botou a revistinha da Mônica na minha mão, eu olhei e eu vi, assim, tava bem do meu lado, uma revistinha amarela chamada Heróis em Ação, número 1. E essa revistinha tinha o meu primeiro namorado, que era o Robin. Porque eu sempre fui apaixonada pelo Robin desde o Batwort. Né? E aí eu fiquei assim com a Mônica na mão, olhava para aquele,
olhar. Aí eu pedi para ver. Aí eu pedi para ver, dei uma folheada, aí fiquei com as duas na mão. Sabe como é que é adolescente, eu só tinha dinheiro para um. E aí eu entreguei a Mônica e fiquei com essa daqui. E ele falou, a Mônica vai ficar triste com você. Ah, mas o Robin vai ficar muito feliz. E aí eu comecei a ler não só os heróis, mas também as graphic novels que vieram depois, que também deram um boom na minha cabeça. Comecei a ler vários outros quadrinhos de humor, quadrinhos alternativos. E aí realmente veio aquela notícia. Uau! O mundo de quadrinhos lançou a Mônica! Olha, eu não estava tão apaixonada pelos títulos, porque eu já vinha da Ebal e tudo. Aí quando eu vi mudar o formato da minha revista, agora o Homem-Aranha está na Abril. Assim, tudo que é mudança me incomoda. Tudo que é mudança me incomoda. Mas aquela coisa, quando começaram a vir as graphic novels, aquela coisa foi uma mudança, mas muito me agradou, porque nem não adianta, nem a mais taurina das pessoas vai deixar de gostar de graphic novel. Só que aconteceu um troço nos anos 90. Aconteceu o renascimento. Alex Ross. Alex Ross. Como botar aquele cara numa folha de jornal, numa folha de jornal e uma revistinha daquele tamaninho. Formatinho. Exato. Aí eu já sabia que ia vir a Marvels. E não dava para importar, para mim não dava. Quando eu vi como lançaram, cara, a capa de acetato, o couchê, tudo respeitando a arte, foi da melhor maneira possível. E assim, eu acho que não ficou devendo nada para a edição original, entendeu? Então é isso que eu olhei e falei, gente, meus parabéns pelo respeito que vocês tiveram à obra, porque aquela coisa assim, foi uma de, a gente fica sempre, era um hábito meu, esperar para sair o encadernado. Esse eu não esperei, não, tá aí daquele jeitinho, 4x5. Foi uma coisa, foi como ver um filme, né? Foi como ver um filme. Foi uma coisa muito legal. O JM falou das graphic novels, e aí, assim, eu ia falar um pouco, assim, da produção nacional que a editora Abril, desde o tempo dos estúdios da Disney, tinha os quadrinhos nacionais, onde tinha uma equipe do Brasil que fazia esses quadrinhos, do Zé Carioca, do Peninha, que, inclusive, a gente começou a exportar para a Itália e para os outros países. O pessoal não recebia, né? Os desenhistas e os argumentistas não recebiam, mas essa é uma outra história, né? De estar aqui Estamos falando como leitores. Como leitores, era um orgulho ver aquelas histórias que eram até melhores do que as que vinham lá de fora, e brilhando. E aí, essa mesma equipe também fazia Pantera Cor-de-Rosa, os desenhos da Hanna-Barbera, todos esses quadrinhos que vinham para cá, eles enxertavam também histórias nacionais, a gente não sabia na época, né, porque vinha tudo junto, tinha aquele padrãozinho, além dos personagens brasileiros, como Fofão, teve os quadrinhos do Eli Barbosa, né, que é a Turma da Fofura, e os Trapalhões. Então, na onda das graphic novels, teve essa Graphic Trapa, que foi uma graphic novel. O Didi Volta para o Futuro, nota 10 para esse título, o Didi Volta para o Futuro. Uma arte super caprichada. Olha essa arte aqui. Bacana, né? É do Watson Portela. A JR conhece, Watson, né? Portela é muito bom. A arte é dele. O argumento é do Marcelo Cassaro. Os desenhos de Gustavo Machado e o Watson Portela. A história é muito divertida, ele brinca com o universo do De Volta para o Futuro, e poderia ter outros. Eles poderiam fazer muitos outros da franquia dos Trapalhões. É uma pena ter acabado com o grupo, poderia ter continuado assim. Que é muito divertido. Respeitava um pouco até a experiência do cinema deles, que era muito em cima de paródia. É verdade, né? De paródia, né? As revistinhas tinham muitas paródias, mas esse aqui era uma arte final. Era uma arte final à mão. Essa realmente é uma obra de arte. É uma obra de arte, né? Ela é toda feita antes da colorização por computador. É o meu destaque aqui da Editora Abril. E como esse é um top 5, o JN vai finalizar
com uma coisa muito legal também que teve na Editora Abril, né, Jota? Eu vou pegar, roubar o último post também, que é uma lembrança totalmente afetiva, que era o Super Almanaque do Escoteiro Mirim, que eram os lançamentos da Abril, que a gente estava habituado às revistinhas de série da Disney, né? E aí chegavam os encadernados em capa dura, formato livro, alguns até com textura linho e tal, eram muito, muito caprichados, com 300, 400 páginas até. E esse mini manual do Escoteiro Mirim, na verdade de mini só tinha o título, porque ele tinha quase 600 páginas, tinha uma capa de jeans e uma fivelinha com um cadeado que você trancava. E eu tinha lá os meus, sei lá, 6 ou 7 anos, que eu não era um pato, provavelmente pelo meu diâmetro estava mais para um ganso. E aí eu tinha um chapeuzinho de pele, tipo, que hoje seria impensável, né? Hoje eu sairia na rua e jogaria uma bola de vermelha na cara. Acabe com isso, você não sei o quê. Mas era pele de coelho. E eu fiz aquele logozinho em formato de diamante para colar em cima, porque eu também queria ser um mini escoteiro mirim. Então, essa é uma lembrança muito saudosa, que eram os livros de atividade das crianças, né? Tinha muita atividade ali. Ensinava código Morse, ensinava diferentes tipos de nó, ensinava como você poderia... Olha que coisa doida, ensinava como você reconhecia o que era uma cobra venenosa de o que era uma cobra não venenosa. Não que eu tivesse curioso para fazer um teste, né? Mas que tinha lá. Então a minha lembrança afetiva, que também foi um tremendo do lançamento da Abril, assim, era um material de altíssima qualidade, tanto de acabamento quanto de texto e conteúdo. Eram os álbuns encadernados da Disney, em particular do Escoteiro Mirim. Olha ele aí, irmão. Essa aqui é a edição nova. Por acaso, esse é um dos últimos trabalhos que a Editora Abril chegou a fazer, que foi reimprimir os manuais. Eles estão com o texto igual, inclusive assim, os maneirismos, as gírias, fala em cruzeiro, tudo como era na época. Essa é uma reimpressão que eu comprei na banca aqui, né, do manual do Escoteiro Mirim. Pedi para ele mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é da época, esse aqui eu ainda tinha. Isso é muito legal. Então, Editora Abril, a gente espera que você dê a volta por cima, porque tem muitos profissionais legais lá ainda trabalhando, muita gente, muitos colegas de mercado que estão aí sem saber o dia de amanhã, e a gente espera que eles estejam no mercado contribuindo com novas edições, com mais quadrinho, com mais jornalismo, com coisa legal, para a gente poder... Para a nova geração poder ter o que a gente teve, né? Sim, é verdade. Exatamente. Deixa aí a sua curtida. E compartilha se você gostou do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, que aí sempre vai ser avisado quando a gente estiver no ar. Tá, legal? E toque a sinetinha para não perder as suas notificações. Exatamente. Se você vê o JM aí pela Tijuca com seu chapeuzinho de Escoteiro Mirim, nenhum coelho foi machucado para ser feito esse vlog. Tá? É totalmente sintético. Até a próxima.